é sobre a nova versão do programa do governo federal para impulsionar grandes obras de infraestrutura pelo país. Nós vamos conversar agora com Cláudio Fristach, que é consultor nessa área. Cláudio, boa noite. Quando a gente fala em vitrine, e no caso o PAC é uma vitrine do governo, tem aqueles dois lados, para o bem ou para o mal. A vitrine ou ela expõe as virtudes ou expõe os problemas. No caso desse novo PAC, qual é a visão que o setor privado tem dessa vitrine? Bem, em primeiro lugar, boa noite, Beth, boa noite, Érico, boa noite a todos que nos veem, nos ouvem. O PAC, eu acho que talvez essa tenha sido uma motivação de tentar mudar o nome, o primeiro PAC em particular, mas também o segundo PAC, deixou bastante a desejar. Você teve um conjunto de obras, muitas das quais permanecem conosco até hoje incompletas, algumas paralisadas, outras muito atrasadas. Enfim, um conjunto de obras que, ao fim e ao cabo, eles não se reverteram, de fato, em melhorias do bem-estar da população. Você acabou de falar na Transnordestina. A Transnordestina foi lançada em 2007 e um dos ramais está sendo programado para ser, enfim, entregue em 2027, 20 anos depois. Há uma pressão muito grande que o segundo ramal, no caso, que vai chegar até o porto de Suape, seja entregue em simultâneo, com recursos públicos, fundamentalmente. Então você tem, em primeiro lugar, assim, nós não podemos repetir os erros do passado, e que não foram poucos. Você tem esse grande desafio. É o desafio, como nós denominamos, da governança, de melhorar a governança dos programas de investimento, seja investimento com recursos públicos diretamente, quer dizer, investimento público, ou investimento financiado pelo setor público. Então esse é o primeiro desafio, talvez o maior desafio do novo PAC. Como garantir que efetivamente os investimentos que vão ser feitos nos próximos anos sejam de boa qualidade, investimentos que tenham elevadas taxas sociais de retorno. Porque, em última análise, o mais importante não é exatamente o curto prazo, é você fazer a obra. O mais importante é o resultado dessa obra. O mais importante é o que vem de melhoria de qualidade de vida para a população, de redução da desigualdade, de promoção do crescimento, sim, com melhores serviços. Vamos ver, há uma certa expectativa, do ponto de vista do setor privado, Beth e Eric, a grande questão é saber se de fato o novo PAC, ele é um PAC, digamos assim, com muita ênfase do governo, em que o governo manda e desmanda, digamos assim, ou é um PAC em parceria de fato com o setor privado. Lá atrás, o primeiro PAC, e também o segundo em grande medida, ele foi um PAC direcionado pelo governo, não só coordenado, regulado, mas basicamente era o governo que mandava e até certo ponto desmandava. Então essa é uma segunda grande questão. Primeiro, governança, e, em segundo lugar, o papel do governo versus o setor privado, né? Justamente nesse ponto aí, queria tirar dúvida com você da participação do setor privado, porque você elencou alguns projetos, né, que são importantes para a economia. De largada, a gente já fala da mão de obra, do investimento público e privado também, da geração de emprego. Então, já se você retomar obras, já esse é o primeiro pontapé para o incentivo da economia. Mas tem um outro viés, que é, por exemplo, essas obras, a Transnordestina, que vai possibilitar aí escoamento de mercadorias, aí já é mais um agregador para motivação econômica, né, para a sustentabilidade da economia. A questão de viabilidade também de modais nos grandes centros, até a própria questão de saneamento básico. Então, há de se saber que tipo de programa de infraestrutura vai alavancar ainda mais a economia. É nesse sentido que você fala da participação também maior do setor privado? Olha, Beth, vamos lá. Eu acho que você tem um conjunto de investimentos em que certamente o setor público tem um papel muito relevante. Eu vou dar um exemplo: mobilidade urbana. Nós temos uma crise de mobilidade
nas maiores regiões metropolitanas, nas 15 maiores regiões metropolitanas, em muitas cidades médias. Então, nesse sentido, realmente, o papel do setor público, seja diretamente, seja por meio de uma PPP, principalmente em parceria com estados e alguns dos maiores municípios, é central. Em outras áreas, eu acho que talvez, recentemente, o setor público acabou atrapalhando. A gente falou em saneamento básico. Nós temos um problema enorme de saneamento básico. Nós temos 100 milhões de brasileiros, os mais pobres, sem saneamento básico. E nesse aspecto, o que o governo fez recentemente, ele titubeou, ele foi, voltou atrás, teve uma reação grande do Congresso, não foi uma coisa boa. Na realidade, desestimulou e tem desestimulado um pouco os investimentos privados por conta de mexer, digamos assim, no novo marco. Então, acho que, em primeiro lugar, voltando, eu acho que nós temos que ter certeza que o que funciona tem que ser deixado em paz. O marco básico do saneamento, não deve ser mexido, porque funciona e tem funcionado direito em anos recentes, né? Desde a aprovação em particular, nos 2 últimos anos. Outras áreas funcionam mais ou menos. Mobilidade urbana, você tem uma legislação, mas nesse caso específico, olhando a experiência internacional, é fundamental recursos públicos. Então, em certa medida, cada caso é um caso. Em última análise, o que nós queremos é o quê? Reduzir a desigualdade social, assegurar que a população mais pobre tenha acesso a serviços de qualidade. E aí, Beth e Eric, talvez mais importante do que fazer a obra em si é o resultado da obra. É lá na frente, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não adianta nós ficarmos fazendo obra, tudo bem. Fazer obra gera emprego? Gera. Gera renda? Gera. Mas lá na frente, o problema e é isso que tem impacto na economia, em termos de crescimento, redução da desigualdade, melhoria da sustentabilidade. É o serviço que essas obras vão gerar. É isso que melhora a qualidade de vida. A obra em si, tudo bem, é importante, mas lá na frente é o resultado dela. Então, vamos ver. E, por exemplo, uma expectativa que eu tenho, eu espero que isso vá acontecer, é que esse novo PAC ele já tem um novo direcionamento. Por exemplo, direcionado para mudanças climáticas. Essa é uma questão absolutamente crítica. Nós acabamos de ouvir aqui o programa que nos precedeu, o jornal, a importância dessa reunião lá em Belém, mas de modo mais geral, quão crítico, quão importante esse tema é para o nosso país e para o mundo. Então, o PAC deve, imagino, estar de alguma forma, sim, direcionado e pensar e abordar de uma forma construtiva a questão das mudanças climáticas. A questão da desigualdade é uma questão que permanece conosco desde sempre, né? Dizer a verdade, nos últimos mais do que 400 anos. Então, o PAC deve olhar também para a questão de redução da desigualdade. Se nós melhorarmos a mobilidade urbana, nós estamos, sim, reduzindo a desigualdade, que, afinal de contas, falta de mobilidade, quem afeta mais, fundamentalmente, são os mais pobres. Então, vamos aguardar o que vai ser anunciado, né? Cláudio Frestac, queria agradecer a sua presença conosco aqui no Especial de Domingo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, então. Boa noite. Boa noite.